Sejam bem-vindos de volta à nossa aula sobre a jornada do escritor do Christopher Vogler. Essa é a nossa terceira e última aula. E hoje eu vou continuar falando sobre os arquétipos. Eu vou falar dos 5 restantes arquétipos. Lembrando que são 8 os arquétipos que o Christopher Vogler aprofunda neste livro, mas tem inúmeros outros. Estes 8 arquétipos são os mais comumente usados nas narrativas, nas histórias como um todo, em qualquer história. São mais perceptíveis, por isso que ele trabalha nesse livro aqui com 8 arquétipos. O próximo arquétipo é o arauto. O arauto é um personagem, é uma máscara, uma energia, se assim vocês quiserem chamá-lo, que costuma convocar ou até mesmo apresentar a jornada para o herói. 2 exemplos bem fáceis e identificáveis é o que acontece em Star Wars. Vou deixar a imagem para vocês aí, da princesa Leia, em um holograma, através de um holograma. Ela convoca, ela pede ajuda, ela faz o chamado da aventura para o nosso herói. E no Senhor dos Anéis, que quem veste a máscara do arauto é o mentor, o sábio mentor Gandalf, que convoca, que chama o Frodo para a aventura. Então vocês veem que eles são os primeiros personagens que começam a movimentar a história. E é isso mesmo, na psicologia, inclusive, eles têm esse significado, esse conceito de trazer a mudança, eles provocam a mudança. Então, o chamado à aventura normalmente, geralmente é feito por um arauto. Mais uma das funções do arquétipo do arauto é trazer a motivação, ou motivar os personagens. Na página 97 tem um trecho sobre isso muito interessante. O Christopher Vogler diz assim: no início de uma guerra, um arauto podia ser convocado para recitar as causas do conflito. De fato, apresentar a motivação. Então, às vezes, os soldados estavam desmotivados, chateados, tristes, e aí o arauto vinha e apresentava ou reapresentava os motivos daquela guerra. O arauto é tão flexível que ele pode sim ser uma pessoa, um personagem físico, mas ele também pode ser uma força da natureza ou simplesmente algo que acontece ali na sociedade que tem essa energia do arauto. Lembrando que o arauto traz a mudança, então tudo que traz mudança, tudo que desequilibra o lugar tem essa energia de arauto, chamamos de arauto. Na página 99, um trecho fala sobre isso. O arauto pode ser uma pessoa, fisicamente mesmo, ou uma força, por exemplo, uma força da natureza. A chegada de um furacão, ou os primeiros tremores de terra, como em Furacão, no filme Furacão ou Terremoto, podem ser o arauto da aventura. A quebra da bolsa de valores ou uma declaração de guerra já puseram muitas histórias em movimento. O arauto é o arquétipo que põe a história em movimento. É o primeiro personagem, é a primeira energia, a primeira máscara que um personagem usa para causar uma primeira mudança. E uma mudança, é claro, significativa, porque dali em diante vai acontecer muito mais coisas e qualitativamente maiores. Como os arautos eles provocam uma primeira mudança, geralmente a gente coloca essa energia do arauto, seja um personagem, seja uma força, qualquer tipo de conflito, de atrito que tenha e que desequilibra o mundo comum do herói, no primeiro ato, para a história não se estender muito e ficar um pouco maçante até realmente algo acontecer. Então, geralmente a energia do arauto aparece ali nos primeiros minutos do primeiro ato. O próximo arquétipo é o camaleão. Camaleão já diz muita coisa pra gente, né? Arauto não dizia tanto, mas camaleão já diz muita coisa. Camaleão se adapta, não é mesmo? Camaleão se adapta aos ambientes para não ser descoberto, digamos assim. Então ele traz essa energia da ambiguidade, da mudança, da instabilidade principalmente, mas para quem convive com ele, né? Porque ele mesmo está super tranquilo em se adaptar, em ser uma pessoa instável. Geralmente o camaleão aparece como o par romântico dos heróis.
Eu lembro muito dos filmes do 007, em que as mulheres primeiro se mostram super sensuais e delicadas, e bastante femininas mesmo. Só que logo em seguida, um tempo depois, elas se mostram bastante perigosas. Às vezes para o James Bond, às vezes não, às vezes elas também surgem como aliadas, mas geralmente, na maior parte das histórias, a energia do camaleão se transforma do positivo para o negativo. Na página 104, no filme Atração Fatal, o herói é confrontado com uma mulher camaleônica, uma mulher camaleoa, melhor dizendo, que se transforma de uma amante apaixonada para uma árpia insana e assassina. Isso é muito interessante, esse contraste bastante potente, bastante explícito, é muito bom nas histórias. É muito, muito, muito bom se vocês conseguirem fazer isso. Uma coisa doce, sabe? Se transformar numa coisa completamente assassina. Claro que tem que ter ali, talvez, uma história pregressa, algum motivo bastante plausível para essa pessoa, para esse camaleão se transformar numa pessoa completamente contrária, oposta ao que ela se mostrou primeiro, mas é interessantíssimo. Nos contos de fada, ogros, bruxas, magos, tudo que tem alguma coisa de encantador, sabe? Que atrai os olhares, que atrai as pessoas e dali a pouco se transforma num monstro. Um objetivo psicológico importante do arquétipo do camaleão é expressar essa energia do ânimos e ânima. O que seria isso? O ânimos é o nome que o Carl Jung, o psicólogo suíço, dá para o elemento masculino. Ânimos é o elemento masculino no inconsciente feminino. O conjunto de imagens positivas e negativas de masculinidade nos sonhos e fantasias de uma mulher. A ânima é ao contrário, é o elemento feminino no inconsciente masculino. Segundo essa teoria, as pessoas têm um conjunto completo de qualidades masculinas e femininas que são necessárias para a sobrevivência e o equilíbrio interno. Então isso é completamente interessante para se colocar dentro de uma história. É claro que um personagem vai atrás do seu ânimos ou da sua ânima para equilibrá-lo. É sempre em busca de algum tipo de equilíbrio, seja equilíbrio externo, equilíbrio, uma harmonia externa, mas é muito interessante esse equilíbrio interno também. Então, se você conseguir fazer essas duas coisas, o seu personagem se equilibrar com o meio, mas também gerar uma consequência interna, ou vice-versa, ele se equilibrar primeiro internamente e depois externamente. A característica principal de um camaleão é a projeção do ânimos ou ânima num personagem. Isso me lembra muito de filmes de relacionamentos. Um filme sobre relacionamentos que tem uma camaleoa, digamos assim, e que não é tão perigosa, é uma coisa mais sutil, é um filme que eu gosto muito, 500 Dias com Ela. Esse arquétipo do camaleão, quando eu li pela primeira vez, me lembrou muito da Summer, ou pelo menos como o Tom via a Summer. É muito interessante trabalhar com essa questão do herói ir atrás da sua ânima, e mesmo que essa ânima ela não vá ficar com ele, ou queira até mesmo matá-lo, porque isso causa um desenvolvimento, um amadurecimento no herói. E acontece isso em 500 Dias com Ela. O Tom acaba amadurecendo depois que ele sofre uma desilusão amorosa com a Summer, que se mostra um tanto camaleônica, né? Na página 105 e 106, quero ler um pedacinho para vocês. O arquétipo do camaleão também é catalisador de mudanças, é exatamente isso que eu estava falando. Um símbolo do desejo psicológico de transformação. Então, às vezes, só faltava esse empurrãozinho pro herói se transformar, e às vezes é pelo arquétipo do camaleão em um outro personagem que ele consegue essa transformação. Lidar com o camaleão pode fazer com que o herói mude de atitude quanto ao sexo oposto ou aceite as energias reprimidas que esse arquétipo estimula. A função dramática mais explícita de um camaleão é trazer essa dúvida, essa inconstância, esse suspense para o herói. Até mesmo o suspense para a história, o que é muitíssimo interessante. Na mitologia, tem uma historinha também sobre um dos camaleões mais famosos da mitologia,
na página 107 do livro. Um camaleão famoso da Odisseia do Homero é o Proteu, o velho do mar, ele é um deus marinho. Proteu transforma-se em leão, em cobra, em pantera, em javali, em água corrente, em árvore, em tudo quanto é tipo de coisa, para tentar escapar. Mas Menelau e seus homens seguram-no com firmeza até que Proteu volte à sua verdadeira forma e responda às perguntas. A história ensina que se os heróis forem pacientes com os camaleões, porque olha, os camaleões eles não são necessariamente vilões, eles podem até mudar do positivo para o negativo, mas não são necessariamente vilões, podem ser bem neutros, eles só querem se adaptar. Olha, um camaleão muito famoso também é a Mulher Gato. A Mulher Gato é bastante camaleônica. Se os heróis, então, forem pacientes com os camaleões, a verdade virá à tona no fim das contas. Proteico, além da relação com proteínas, também pode significar que apresenta muitas e variantes formas, multiforma, polimorfo, e tem a sua origem na história de Proteu. A máscara do camaleão pode ser usada por qualquer personagem. Isso me lembra muito da série Suits. Não sei se vocês conhecem essa série. Eu indico muitíssimo para vocês, pelo menos alguns episódios, para vocês verem que série maravilhosa. Suits, basicamente, só tem camaleão. É uma série sobre uma empresa, uma associação, não sei como se diz isso, da área da advocacia, e são advogados e associados. E naquela empresa, como é tudo muito político, muito técnico, muito burocrático e envolve muito poder, um quer estar acima do outro a qualquer custo, a qualquer preço, o tempo todo, eles acabam tendo que se adaptar a alguns momentos, a algumas situações. Então, é uma ótima série para vocês verem o poder do arquétipo do camaleão. E o próximo arquétipo é a sombra. A tão temível sombra. A sombra também é uma coisa muito fácil de identificar, né? Geralmente são os vilões. A sombra é o lado obscuro, o lado escuro, o lado dark, o lado sombrio. Por isso que, geralmente, ela está vinculada aos vilões, aos antagonistas, que são diferentes de vilões, aos inimigos do herói. Quem mais me lembra e quem mais literalmente representa a função psicológica da sombra é o personagem It, tanto nos livros quanto no filme. It ele literalmente se torna a sombra dos nossos pequenos heróis. Ele se torna o medo de um, o trauma de outro, e é justamente isso que na psicologia a sombra se trata. Olha, se lá nos Guardiões dos Limiares os nossos traumas, as nossas limitações como um todo, as nossas limitações como um todo, trauma, medo, dependências, vícios, todas essas barreiras. Se os guardiões representavam tudo isso de forma com que nos impedisse de seguir a jornada, de uma forma até um pouco neutra, aqui eles se tornam os vilões porque eles querem nos vencer. Então eles não querem somente impedir, mas vamos viver com medo disso, vamos viver sendo assombrados por isso. Então a sombra é um nível a mais do guardião porque ela não é neutra. Ela não é nada neutra, ela realmente quer vencer o nosso herói. Quer vencer o nosso herói, quer nos vencer, psicologicamente falando. Nas funções dramáticas, claro, desafiar o herói. Olha, antes disso eu falei aqui, né? Eu não falei que são coisas diferentes e nem disse pra vocês o porquê são coisas diferentes. Mas isso é interessante, tá na página 112. Vilões e antagonistas são diferentes e ele nos dá uma analogia aqui. Ele faz uma analogia com outras coisas, com trem e com cavalos, pra ficar mais fácil, mais didático da gente entender. Olha só. Antagonistas e heróis em conflito são como cavalos em uma parelha em direções opostas. Eles estão lado a lado, mas eles querem a mesma coisa, mas estão de lado oposto. É como na política, né? Mais ou menos parecido com a política. Enquanto vilões e heróis em conflito são como trens em rota de colisão. São como as ideologias, por exemplo. Olha as analogias, né? Então, os vilões e os heróis são como
trens em rota de colisão, eles realmente precisam eliminar o outro. Os antagonistas não. Eles também são representados pelo arquétipo da sombra. A sombra também ela é representada pelos antagonistas, mas não necessariamente ela quer vencer o herói matando, né? Não quer vencer o herói eliminando, mas sim vencer o herói e pronto, pra ela tá tudo ok. Uma coisa muito interessante aqui, e até uma dica, até um conselho, na verdade, para quem está começando a fazer filmes, para quem está começando a escrever roteiros e não quer encher de personagens a sua história para não ficar muito complexo, muito complicado e difícil de filmar isso, de pôr em prática realmente, porque o que vale mesmo é pôr em prática, né? O nosso projeto, o nosso roteiro. É que o próprio herói pode ser a sua sombra. Então você pode economizar personagens assim. Onde isso acontece, por exemplo, acontece em Cisne Negro e em vários outros filmes e outras histórias em que tem pouquíssimos personagens e o médico e o monstro, por exemplo. O médico e o monstro, que é um conto do Stevenson, o médico é um monstro também. Ele tem eu não vou contar a história toda, mas é apenas um personagem que é bipolar, digamos assim. Ele se transforma em monstro em dado horário da noite, ou alguma coisa assim. E é a mesma pessoa. Em Cisne Negro, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque tenho certeza que muita gente assistiu Cisne Negro, vocês lembram, spoiler aqui, tá? Então se vocês não quiserem assistir, não quiserem spoiler, passe pra frente. Vocês lembram que a Natalie Portman, que faz a nossa heroína, ela é a própria sombra, isso a gente descobre no final, ela estava lutando contra ela mesmo. Tem até uma frase que o treinador fala pra ela, que ela é a única inimiga de si, que não tem mais ninguém atrapalhando ela, quem tá atrapalhando ela é ela mesmo. E ela fica com aquela coisa na cabeça, não entende muito bem por quê, porque ela vê a Mila Kunis ali como uma adversária, uma inimiga, mas era tudo coisa da cabeça dela. Nesse filme, é claro, ele utiliza um outro personagem para representar a sombra, mas no final das contas, quem era a própria sombra era o herói. Quem era a sombra era a própria heroína. Uma coisa muito importante, última coisa que eu vou falar sobre isso, para não se estender muito, é que é muitíssimo interessante você humanizar a sombra. Por quê? Porque se você não humanizar a sombra, vai ser muito fácil para o herói derrotar a sombra. A gente não quer isso, a gente quer conflito, a gente quer que o herói sofra também, que ele mostre que ele também é humano. A sombra é um dos personagens, o vilão é um dos personagens que você mais tem que amar, tá? Página 114. De repente, o vilão não é apenas uma mosca a ser esmagada, o que seria muito fácil, né? Por exemplo. Mas um ser humano de verdade, com fraquezas e emoções. Matar uma figura dessas transforma-se numa escolha realmente moral e não um reflexo impensado. Ao se criar histórias, é importante que a maioria dos personagens sombra não pensem em si mesmos como vilões ou inimigos. Como assim? Olha, quando você escrever a sua sombra, quando você começar ali a colocar características, uma personalidade e tudo mais, não coloque ela pensando que ela mesma se veja como um vilão, sabe? O Coringa, o Hannibal e, sei lá, o Pinguim do Batman, todos esses vilões que aparecem nas histórias, eles não se veem como vilões. Eles se veem como os heróis da sua própria história, da sua própria jornada. Então você tem que escrever pensando nisso. E aí sim você vai criar vilões realmente interessantes, realmente instigantes, bastante atrativos e que aí o herói vai ter que ralar para vencer ele. O que torna tudo muito mais empolgante, mais legal, mais profundo até. É muito chato quando o herói pode tudo e o vilão não pode nada, né? O vilão é fácil derrotar. Numa história isso não é muito legal, tá? Na vida real é bom, né? Que o vilão seja bem fácil de derrotar. Mas em histórias a gente quer conflito, a gente quer ver conflito. O vilão ele precisa ser muito poderoso, extremamente poderoso e com alguma motivação bastante significativa, sabe? Aquele vilão que você fica, nossa, o motivo dele é bastante plausível.
se não fosse pela minha moralidade, pela minha ética, eu até concordaria com esse vilão. Sabe aquele vilão que dá uma cutucada na gente, dá uma cutucada no que a gente pensa sobre o certo e errado? Esse é um bom vilão. Um vilão que deixa a gente confuso. Então pense no vilão também como um herói, né? Bem, ame o seu vilão. O próximo arquétipo é o aliado. O aliado bastante fácil, bastante rápido também. O aliado é o companheiro do herói, ou os companheiros do herói. Eu lembro muito do Frodo encontrando o Aragorn, porque o Aragorn é completamente diferente do Frodo. Na verdade, a Sociedade do Anel inteira tem personagens muito distintos uns dos outros. E é exatamente esse ponto que eu quero que vocês anotem. Os aliados, mesmo que estejam ao lado do herói, eles precisam ser muito diferentes. Muito diferentes. Olha o quão o Frodo é diferente do Aragorn. Até mesmo o Sam é diferente do Frodo. Mas olha o contraste interessante que dá, por exemplo, em um aliado como Aragorn perto do Frodo. Ou como Gandalf perto deles também, de todos eles, o anão, o elfo, enfim, todos eles são muito diferentes e todos eles interagindo entre si torna a história muito mais interessante. Geralmente as pessoas fazem aliados muito parecidos com o herói porque pensam que se os dois estão de um lado só, eles são meio parecidos. Não, pelo amor de Deus. Se vocês fizerem personagens parecidos um com o outro, elimina um ou junta os dois. Façam personagens que sejam diferentes, muito diferentes. Tem várias histórias famosas, como por exemplo Don Quixote e o Sancho Panza. Don Quixote completamente diferente do Sancho Panza. Eu estava lendo recentemente Don Quixote. Ele é muito mais imaginativo, mais criativo, muito mais ousado e às vezes inconsequente, muito abusado. O Sancho Panza é muito mais pé no chão, muito mais humilde. Os dois andam em animais completamente diferentes, os dois representam aspectos diferentes da sociedade, né? Um é mais rico, tem muitas riquezas, o outro é mais pobre, mais humilde, e eles são completamente diferentes, mas unidos, eles são um ótimo time, assim, são melhores amigos, e acontece coisas inimagináveis justamente por eles serem muito diferentes. Então, os aliados precisam ser diferentes dos heróis, tá? Isso não significa que eles vão ficar se batendo o tempo todo. Não, isso vai causar atrito e isso é bom, tá? Na vida real, os opostos não se atraem, mas nas histórias isso é muito interessante acontecer. Um aliado tem o poder de introduzir o herói e o público no mundo especial. É claro, né? A gente vê duas visões, dois olhares, duas percepções diferentes do mundo especial. Então a gente vai explorando com dois ou mais olhares diferentes aquele mundo especial. Então ele realmente faz uma introdução para o herói e também para o público. Na psicologia, eles representam uma força interna poderosa. Bom, o aliado, assim como todos os outros arquétipos, são também muito flexíveis. A energia do aliado é representar uma força extra, um outro aspecto do herói. Então ele pode ou não existir. O herói pode ser o seu próprio aliado, entende? Assim como pode ser sua própria sombra. Pode haver ali alguns pensamentos ou algumas memórias que são aliadas para o herói e o ajudam a seguir a jornada. Talvez um conselho antigo de um parente falecido, de um mentor falecido, de um mentor que não existe mais, possa se aliar ao herói e fazê-lo seguir em frente com a jornada, como um verdadeiro amigo. É só lembrar dessa palavra, né? Aliado, amigo, força interna poderosa, um outro aspecto, um segundo aspecto do herói. E por último, não menos importante, mas também bem rapidinho, o arquétipo do pícaro. O pícaro é o nosso último arquétipo. Bom, o pícaro, ele representa a comicidade, o lado cômico e travesso. Então, você vai lembrar, por exemplo, do Loki, né? O Loki é um deus travesso, um deus das travessuras, da mentira, da enganação. Na psicologia, serve para reduzir os egos inflados,
e eles são inimigos do status quo. Então eles veem alguma coisa acontecendo repetidamente, um certo padrão, eles vão lá e eles destroem aquilo, eles geram um desequilíbrio no meio. Geralmente, personagens picarescos, eles não mudam muito durante a narrativa, eles realmente representam essa máscara, essa energia, realmente representam a parte cômica da narrativa, mas que é super bem-vinda. Vou ler um pedacinho aqui para vocês, sobre o deus picaresco Exu. Os pícaros gostam de causar problemas para se divertir. Joseph Campbell relata uma história nigeriana em que o deus picaresco Exu caminha por uma estrada com um chapéu vermelho de um lado e azul do outro. Quando alguém comenta quem era aquele passando com o chapéu vermelho, acaba brigando com a pessoa do outro lado da estrada que insiste que o chapéu era azul. O deus toma os louros dos problemas, dizendo: espalhar confusão é minha maior alegria. Mas não se engane, eles têm um lado cômico, mas lembra que Loki, que também é um deus picaresco, ele é bastante perigoso. Na página 126, uma página antes, quero ler esse pedacinho aqui para vocês. Os pícaros da mitologia trazem muitos exemplos das ações desse arquétipo. Um dos mais picarescos é Loki, o deus norueguês da travessura e do engano. Sendo um pícaro autêntico, atua como consultor e conselheiro para os outros deuses, mas também trama a sua destruição, solapando o status quo. Em outras histórias, é uma espécie de herói, um herói picaresco, que sobrevive por sua esperteza frente aos deuses e gigantes fisicamente mais fortes. Por fim, ele se transforma num adversário mortal ou sombra, liderando as hordas dos mortos numa guerra final contra os deuses. Os pícaros geralmente são neutros, eles não escolhem um lado, mas se for para escolher, eles sempre escolhem o lado do mal, assim como Loki ou como vários outros heróis picarescos que sempre estão tramando ou enganando as pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Hoje foi mais rapidinho, eu espero. Foi mais rapidinho, sim. Falamos sobre 5 arquétipos. Tem muito mais coisas neste livro aqui, eu não falei sobre tudo porque realmente ia ficar um vídeo muito grande e a ideia é mesmo pegar as partes mais importantes e partes que realmente a gente consegue colocar em prática. Então eu achei que tanto os arquétipos quanto a jornada, os estágios da jornada, são coisas muito teóricas, mas que a gente consegue colocar em prática e ver essas coisas acontecendo. Então por isso que eu trouxe para vocês. E a gente se vê na próxima aula, que vai ser um outro livro. Até mais!